tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Pega em 6. Isso mesmo, minha gente. Até que enfim eu trouxe esse jogo aqui pra vocês, pra ensinar vocês a jogarem. Vamos abrir. Eu já fiz um unboxing dele, tá, gente? Tá aqui no canal, vai lá assistir depois. Ou vai lá e depois volta aqui, tá? Tudo bem. Bom, o que temos no nosso jogo? São 132 cartas, um bloquinho de anotar a pontuação e um livrinho de regras, gente. É só isso que vem na caixinha, tá? Esse jogo você joga de 2 a 10 jogadores e a idade para ele é de 14 anos em diante. Qual é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo é você evitar de pegar cartas. Por quê? Porque cada carta que você pega vai te render alguns pontos negativos que eu vou explicar e você vai entender depois. E aí, o jogador que tiver menos pontos no final de algumas rodadas, ele vai ser o vencedor desse jogo, tá? Então, bora pra preparação. Para essa primeira regra, gente, a gente vai embaralhar. A gente não vai usar essas cartas especiais aqui, tá? Depois eu vou explicar para vocês as regras que utilizam essas cartas aqui. Vamos então embaralhar as nossas cartas, certo? Vamos embaralhar aqui, né? Fazer de conta que embaralhamos. E distribuir 10 cartas para cada jogador. Depois de distribuir para todos os jogadores, a gente vai pegar 4 cartas e colocar no centro da mesa. Ai, não cabe. Olha, cabe certinho aqui na minha mesinha. E aí a gente vai deixar esse montinho aqui de lado, gente. A gente não vai usar ele, não agora. Quer dizer, a gente não vai usar ele nessa rodada. Um dos jogadores vai pegar este bloco para ele anotar a pontuação de todos os jogadores depois, tá? No final. Então ele vai ficar responsável por fazer essa função, ok? Essas cartas aqui, gente, cada uma delas ela indica o início de uma fileira, tá? Que pode receber no máximo 5 cartas. Como assim? Assim, ó, dá um exemplo. Uma fileira de 5 cartas, incluindo essa primeira aqui, tá? Bom, sendo assim, a gente está preparadíssimo para começar a jogar, gente. Lembre-se que essa é a regra básica do jogo. Depois ainda tem a variante profissional e a variante de aniversário que eu vou explicar para vocês também, tá? Bom, nós começamos da seguinte forma. Cada jogador vai escolher uma carta do seu monte, do monte da sua mão, e colocar na mesa virada para baixo, todos os jogadores. Vamos supor aqui que os nossos 3 jogadores escolheram as suas cartas e deixaram elas viradas para baixo. Quando todos os jogadores já estiverem escolhidos, todos eles vão virar as suas cartas ao mesmo tempo. O jogador que jogou a carta com o menor valor é quem vai começar posicionando a sua carta em uma das fileiras, tá? Esse jogador aqui, ele que vai começar porque ele jogou um 16, é a menor carta. Para você posicionar uma carta, você posiciona ela ao lado, dessa forma assim. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Essa carta aqui não pode estar vindo aqui, mas eu já vou explicar. Você coloca ela dessa forma aqui, ó. Como eu expliquei ali no início, são 5 cartas no máximo. Então, é dessa forma que vai, daqui pra lá. Não pode colocar aqui. Depois que o jogador que tinha a menor carta posicionou a sua carta, aí o segundo jogador que tem a menor carta vai posicionar dele e aí vai indo. Até que o último jogador vai posicionar a carta de maior valor que foi jogada ali naquele momento, tá bom? Os jogadores, eles vão repetir esse processo de escolher uma carta, colocar e virar ao mesmo tempo, posicionar as suas cartas, mais 9 vezes, até que acabem todas as suas cartas, tá? Que está nas suas mãos. Então, essa é a base do jogo todo. Então, agora a gente vai para algumas regras, né? Como essas cartas devem ser posicionadas. Vamos lá. Primeira regra. As cartas, elas devem seguir uma ordem crescente,
Como assim? Aqui, por exemplo, 35. Eu não posso pôr uma carta ao lado dela menor que 35. Tem que ser de 36 em diante, tá? Mas calma lá, posso colocar qualquer carta então? Não. Vamos para mais uma regra. Você deve colocar uma carta onde a diferença entre os números seja menor. Como assim, Rosana? Ai, meu Deus, tem que fazer conta. Às vezes sim. Quer dizer, tô brincando. Vamos supor que essa carta aqui, ó, de 86 e a de 64. Eu poderia colocar essa de 86 em qualquer fileira, porque ela é maior que todas as primeiras aqui. Mas a gente tem essa regra. Essa 86, qual desses números está mais perto da 86? Seria, no caso, a 53. Certo? Então, ela é obrigada a entrar nessa fileira aqui, tá? Vamos para essa aqui, de 64. Vamos tirar essa carta aqui e vamos dar um exemplo com essa. A 64, ela também é maior que todas as que estão aqui. Então, de acordo com a primeira regra, que é de ordem crescente, ela poderia entrar em qualquer fileira. Mas, por causa da outra regra, que você deve respeitar essa diferença menor entre os números, você tem que olhar com muito cuidado e ver onde ela melhor se encaixa, tá? Aqui, no caso, ela está mais próxima, quer dizer, a carta que está mais próxima dela é a 53 também. E aí a gente viria com essa, porque, né, primeiro são as menores cartas que vão posicionar as cartas, depois vem as maiores. Então, no caso, seria a 16, mas a 16, ela é menor que todas essas cartas aqui. Então, eu já vou explicar o que acontece com esse tipo de carta. Eu não vou posicionar ela agora. Essa aqui seria posicionada exatamente nessa fileira. E essa aqui também. Porque o 64 está mais próximo do 86 do que as outras cartas. E aí, os jogadores vão jogando, escolhendo suas cartas e posicionando nas fileiras, tá? Enquanto os jogadores estiverem conseguindo colocar as suas cartas, encaixando as suas cartas nas fileiras, tá tudo certo. Mas o que acontece quando a fileira está cheia? Você lembra que eu disse que a fileira, no máximo de cartas que ela pode ter, são 5 cartas, certo? E o que acontece se passar disso? Aí a gente entra na terceira regra, que aí a fileira está completa. Vamos pegar mais algumas cartas aqui. No caso dessa fileira aqui, ela está completa, tá? Mas vamos supor que esse jogador aqui, ele colocou um 98. Ou seja, a carta dele se encaixa aonde? Exatamente na fileira completa. Então, ele terá que pegar toda essa fileira para ele. E aí a carta que ele jogou vai ser a primeira carta dessa nova fileira. Quer dizer, dessa fileira. Então ele pega as 5 cartas para ele e coloca dele na primeira posição. E aí esse montinho que ele pegou vai ficar do lado dele até o final. Agora, gente, a gente vai entrar na nossa quarta regra. Lembra que esse jogador tinha uma carta baixa, né? Que eu falei pra vocês. O que acontece se um jogador joga uma carta baixa que não se encaixa em nenhuma das fileiras? O jogador, ele vai escolher uma das fileiras para ele pegar para ele e vai fazer com que essa carta que ele jogou seja a primeira carta da fileira. Aqui, essa fileira tem 2 cartas, certo? Então, uma dica, gente, legal para a pessoa nesse caso que tem que pegar uma fileira, porque nesse caso você é forçado a pegar uma fileira. A forma mais vantajosa para você é pegar uma fileira que contenha uma carta com menos cabecinhas de boi. Como assim, Rosana? Essas cabecinhas aqui, ó, acho que dá para ver. Aqui, ó, nas cartas, tem cartas que tem 2, tem 3, 4, não, 4 não sei. Enfim, para ser vantajoso para você, escolha uma fileira que tenha menos cabecinhas de boi. Se você escolher essa daqui, vai dar no mesmo que você pegar essa ou essa, porque vai dar 2 no total. E aqui uma já dá 2 também. Então, a mais vantajosa aqui nesse caso
é essa daqui. Então eu pegaria essa carta pra mim e essa carta que eu joguei vai ser a nova primeira carta desta fileira. Então vou guardar comigo essa cartinha também. Mas por que, Rosana, essas cabeças de boi faz diferença? Lembra que eu disse que essas cabeças de boi somam pontos negativos pra você? Bom, não sei se eu disse, mas tô dizendo agora. Cada cabecinha de boi que você acumular, ele vai somar um ponto negativo para o jogador. Por isso que o objetivo é evitar pegar cartas. Mas se você realmente for forçado a pegar, pegue as cartas que tenham menos cabecinhas de boi, tá? Vou mostrar as cartas para vocês, gente, ó. As cartas que terminam em 5 tem 2 cabecinhas de boi, que são essas daqui, ó. Ó, 35, 45, então 15, 25, todas essas cartas têm 2 cabecinhas de boi. As cartas que terminam com 0 têm 3 cabecinhas de boi. Por exemplo, aqui, ó, 20, 90, 10, 30, todas elas têm 3 cabecinhas de boi. E vocês percebem que a cor também muda. A de 2 é azul, a de 3 cabecinhas é verde. E aí nós temos também as cartas que repetem os números, tipo 11, 22, 33, 44, enfim. Essas cartas que têm números repetidos têm 5 cabecinhas de boi. Esse aqui, no caso, é vermelho. E aí nós temos também, gente, a nossa carta 55, que tem 7 cabeças de boi. Por que 7? Porque além dele terminar com 5, que leva 2 cabecinhas de boi, ele também é um número que se repete. Então, mais 5 cabecinhas são 7 cabecinhas de boi, tá? E ela é amarela. É o máximo de cabeças de boi que tem aqui, tá bom? Ah, gente, uma coisa importante. Essas cartas aqui, ó, cada vez que o jogador pega uma fileira de cartas, ela fica do lado do jogador, viradas para baixo, mas elas não voltam para a mão do jogador, tá? Elas nunca voltam. Esse montinho de carta fica do lado do jogador para ele somar os pontos no final da rodada, tá? A rodada, gente, ela acaba quando os jogadores já tiverem jogado todas as cartas de suas mãos, como eu já disse para vocês. Aí, os jogadores vão pegar aquele montinho de cartas, de fileiras que eles pegaram durante a rodada e vão somar as cabecinhas de boi que eles têm. Esse jogador aqui, ele fez 5 cabecinhas de boi, mas eu não joguei todas as cartas, então ele poderia ter pego mais. O jogador que ficou responsável pelo bloco, ele vai anotar aqui no bloquinho. Esse bloco aqui, as regras não ensinam como você utilizar. Ele tem dois formatos. Ele tem esse, que tem o número 1, 2 e a soma, e as cabecinhas de boi. E ele tem esse outro lado aqui, deixa eu pegar assim. Esse outro lado aqui, ó, tá? Então, você pode usar da maneira que você achar melhor, contanto que tem os pontos e depois você some tudo. E aí, depois que o jogador anotou a pontuação, uma nova rodada se inicia. E aí, esse jogo, gente, ele vai acontecendo rodadas atrás de rodadas e tal. Nas regras, diz que o jogo acaba quando um jogador tiver, no mínimo, 66 pontos negativos. E aí, o vencedor que tem menos pontos, menos cabecinhas de boi, é o vencedor do jogo. Mas os jogadores podem combinar uma quantidade de rodadas que querem fazer, ou uma quantidade de pontos. Enfim, pode ficar à vontade quanto a isso. Bom, gente, agora eu vou explicar uma variante que esse jogo aqui tem, que é de 2 a 6 jogadores. Se você gosta de um jogo mais tático, o jogo recomenda essa variante aqui, essa forma de jogar, tá? As regras do jogo, a regra básica, ela permanece a mesma, mas nós temos 2 regras aqui para essa variante, que são: as cartas que serão usadas depende da quantidade de jogador que vai jogar. Como assim? Você vai multiplicar a quantidade de jogador por 10 e somar mais 4. Por exemplo, 2 jogadores, 20. Mais 4, 24. 3 jogadores, 30, 34. Com mais 4, 34. 40 e assim por diante, tá? 4 jogadores, 44 e vai indo assim.
Usa a calculadora aí se precisar. Mas não é uma quantidade de cartas. Nós vamos utilizar as cartas que tem de fato esses números também. Não é só, vou pegar 20 cartas, 24 cartas aqui. Não. A gente vai pegar, por exemplo, 2 jogadores, são 24 cartas, e então a gente vai pegar todas as cartas numeradas de 1 a 24 para fazer parte desse jogo, ok? Assim, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar o 24. Essas são as únicas cartas que vão fazer parte desse jogo. As outras cartas a gente descarta elas, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? A nossa outra regra é que os jogadores é quem vai escolher as suas cartas. Então, a gente vai espalhar assim, ó, as cartas viradas para cima. E os jogadores vão revezar em pegar as cartas até eles completarem 10 cartas na mão. Então, um jogador pega aqui, o outro pega aqui, tal. E aí vai sobrar somente 4 cartas na mesa, que vai ser as primeiras cartas das fileiras, tá? Aí, gente, a partir desse momento, o jogo começa a acontecer da forma do jogo da regra básica, tá? O jogador escolhe uma carta, os jogadores colocam na mesa, viram suas cartas, e aí o valor mais baixo começa, que já não dá, né? Mas vou pegar uma aqui para esse jogador, e o outro jogador também posiciona aqui. E aí, assim, eles vão fazendo isso até que acabe as suas cartas. Aí, no final, soma também os pontos. E aí, vocês jogam quantas rodadas vocês preferirem. E aí, quem ficar com menos pontos ganha. Bom, gente, agora eu vou explicar a regra da variante especial de aniversário de 2 a 8 jogadores, tá? Com cartas especiais. Essa variante entra essas cartas aqui, gente, que eu separei aquela hora, tá? Que eu vou explicar certinho pra vocês. Bom, pra preparação dessa variante, a gente vai embaralhar as nossas cartas numeradas e a gente também vai embaralhar as nossas cartas especiais separadas, tá? Vamos distribuir 12 cartas numeradas para cada jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 3 cartas para cada jogador das especiais. Como na regra básica, a gente vai posicionar 4 cartas aqui na mesa. E essas cartas aqui a gente não vai utilizar durante a rodada, tá? As cartas especiais, gente, ela vai formar um baralho de compra. E aí você coloca em algum lugar. Vou deixar aqui, no alcance de todos os jogadores, tá? Deixa num lugarzinho ali. Aí, um jogador também vai ficar responsável pelo bloquinho de anotações, tá? Aí, como que a gente vai jogar? Todas as regras do jogo básico permanecem nessa variante aqui. Mas, no entanto, essa variante é jogada somente 2 rodadas, tá? Aí, a primeira rodada também termina quando os jogadores já tiverem jogado todas as suas cartas numeradas. E aí, na segunda, eles vão receber mais cartas, mais 12 cartas. E também mais cartas especiais, que eu vou explicar para vocês agora como utilizar essas cartas especiais. Como que eu jogo uma carta especial? Toda vez que o jogador ele for jogar a sua carta numerada, ele também pode escolher uma carta especial para ser utilizada. Então ele vai colocar ao lado a carta especial da carta que ele escolheu da mão dele. Aí, para você posicionar a sua carta numerada, é de acordo com a carta especial, com o que ela tá falando. Que eu vou explicar isso para vocês, cada carta, o que elas fazem, ok? E aí, depois que você utilizar a sua carta especial, essa carta aqui, ela vem para um montinho de descarte. Bom, vamos lá então para as cartas especiais. A primeira carta é essa daqui, gente, a quinta fileira. Quando você jogar essa carta aqui, você vai iniciar uma quinta fileira, que não cabe aqui na minha mesinha, né? Aí, vamos amontoar aqui. A carta que você escolheu junto com essa carta aqui, ela vai se tornar a primeira carta da quinta fileira.
Uma coisa importante no jogo, enquanto tiver 5 fileiras no jogo, uma outra carta dessa daqui, ela não pode ser jogada, tá? Então, se um outro jogador também tiver uma carta dessa, ele não vai poder usar enquanto tiver 5 fileiras. Então, assim que um jogador tiver que pegar alguma fileira, ele vai pegar a fileira toda, inclusive a carta que ele escolheu, que não vai se tornar a primeira, para poder voltar 4 fileiras. Aí um outro jogador ele pode usar essa carta aqui também. Mas para facilitar, gente, a gente coloca essa carta de quinta fileira aqui assim, ó. Criei uma quinta fileira. Essa carta fica do ladinho dela, desse outro lado, do lado esquerdo, pra gente saber que é uma quinta fileira, tá? E aí depois que alguém pegar e voltar a ser 4 fileiras, essa carta aqui ela vem pro montinho de descarte. A outra carta é essa daqui, gente, pega em 7. Quando você jogar essa carta aqui, você não precisa pegar uma fileira inteira, tá? Ao invés de pegar uma fileira inteira, deixa eu formar uma fileira aqui. Ao invés de pegar uma fileira inteira, por exemplo, peguei uma carta aqui que eu preciso colocar aqui, nessa posição. É só um exemplo, tá, gente? Não considere a ordem, ok? Ao invés de eu pegar toda a fileira, eu vou posicionar a minha carta, que eu joguei aqui na 6ª posição, e essa aqui na 7ª posição. Aí eu não preciso pegar essa fileira. Aí, se tiver um jogador que tenha que colocar mais uma carta aqui, por exemplo, vamos colocar essa aqui. Ele vai ter que pegar todas as cartas, quer dizer, essa daqui não. Ele vai ter que pegar todas essas cartas aqui. Essa carta que ele jogou vai se tornar a primeira. Essa carta vem para a pilha de descarte e todas essas cartas aqui vai para ele. A próxima carta é inserir. Essa carta aqui. Quando você jogar ela, você não vai pegar a sua carta que você escolheu e colocar no final de uma fileira. Você vai inserir ela no meio da fileira. Vamos supor, aqui ó, eu tenho a 75, mas alguém jogou a 82 nessa fileira aqui. Então o que eu faço? Eu jogo essa carta e aí eu posso colocar ela aqui no meio dessa fileira, tá? Mas eu também poderia, se eu tivesse pego essa carta 63, também inserir ela no início de uma fileira. Então, ou eu posso usar ela para o meio ou no início. E aí, ela vem aqui para nossa pilha de descarte. Ah, mas uma coisa importante, gente, dessa carta aqui, que eu esqueci de dizer. A carta que você escolheu, ela deve respeitar a ordem da fileira que você tá colocando ela, tá? E se você colocar uma carta que tenha, por exemplo, aqui... Vamos supor que você resolveu colocar essa carta de 63 aqui na frente. Você pega e coloca lá. E aí você acha que só porque pegou uma carta especial não precisa pegar a fileira. Você precisa pegar sim, gente. Se você não tiver uma outra saída, você também tem que pegar a fileira, tá? Aí essa última carta aqui vai se tornar a primeira da fileira, tá? E essas cartas vão todas para você. E aí sim você descarta essa daqui. Nossa próxima carta é a substituir, gente, que é essa carta aqui. Quando você jogar essa carta, você pode substituir uma carta da sua mão por outra. Como assim? Por exemplo, a carta que eu escolhi foi a 25. Eu teria que colocar essa 25 aqui e pegar essa fileira toda. Mas aí eu jogo a minha carta e troco a minha carta de 25 pela 15. E aí eu posso colocar essa 15 aqui embaixo. Aí essa carta aqui, ela vem pra cá. Ah, uma coisa importante. Essa nova carta que ele escolheu não altera a ordem que os jogadores vão jogar, tá? A próxima carta é essa daqui, gente. A movimentar. Quando você pegar essa carta, você pode movimentar uma carta de uma fileira para outra e aí posicionar a sua no final. A fileira que você vai movimentar, ela pode ter aquela carta de
peguem 7, que é essa daqui. Mas se uma fileira tiver com a carta bloquear, que é a próxima que eu vou falar pra vocês, essa daqui, se ela tiver posicionada, você não pode mexer na fileira, ok? Por exemplo, eu escolhi essa carta de 24. Eu teria que posicionar ela aqui, do lado da 22 e pegar a fileira inteira. Mas para evitar isso, eu jogo a minha carta de movimentar. Eu movimento essa carta 13 no meio do 10 e do 17 e posiciono a minha carta aqui no final dessa fileira do lado da 22, tá? Aí essa carta aqui, ela vem para a pilha de descarte. A nossa próxima carta é a bloquear, como eu falei para vocês. Quando você pegar essa carta, para você usar ela, você vai usar ela em qualquer fileira que você quiser bloquear, gente. Por exemplo, essa aqui, ela já tem 5 cartas. Então, se eu quiser pôr ela aqui, ela passa a ficar bloqueada. Ninguém pode pegar ela, ninguém pode pegar a carta dela, inserir ou enfim, ninguém pode fazer nada com essa fileira enquanto essa carta estiver aqui. Aí a carta que você escolheu, por exemplo, foi essa daqui. Então eu escolho uma carta junto com uma especial. Eu vou posicionar ela em uma outra fileira, ok? Então eu bloqueio uma fileira e posiciono a minha carta em outra. Eu poderia bloquear essa daqui com 4, eu poderia bloquear essa daqui com 1, enfim. Vai de acordo com a sua estratégia, tá? Mas uma coisa importante, só pode haver 2 cartas bloquear nas fileiras, tá? Por exemplo, uma outra pessoa também bloqueou essa fileira aqui. Então, se tiver um outro jogador que tem a mesma carta, ele não vai poder usar, porque só pode ter 2, tá? E aí, quando um jogador pegar uma fileira inteira, vamos supor que eu peguei essa fileira aqui, eu vou deixar uma carta aqui. Aí, vão ser removidos também as cartas de bloqueio, tá? Aí vai pra pilha de descarte elas. Você também pode, gente, usar essa carta aqui pra bloquear uma fileira que contenha essa carta aqui, pegue 7. Aí ninguém vai poder colocar carta nenhuma nela, tá? Ou pegar, ou fazer nada com essa fileira aqui, ok? E por último, nossa carta de negativo igual positivo. Como assim? Você só pode usar essa carta, gente, quando você for pegar uma fileira. Então vamos supor que eu tô ali, coloquei aqui, ó, essa carta 25. Aí eu vou ter que pegar essa fileira inteira pra mim. Aí é a hora que essa carta entra em ação. Eu jogo ela, eu pego a fileira pra mim, coloco essa uma aqui. E aí, gente, eu vou escolher uma dessas cartas aqui pra eu transformar as cabecinhas de boi em pontos positivos. Como assim? Vamos supor que eu peguei essa carta de 22, que eu vou descontar para transformar 5 cabecinhas de boi negativas em positivas. Então eu tenho 5 pontos positivos. Na hora eu posso descontar essas cabecinhas aqui dessa fileira mesmo, ou da minha fileira que eu já tenho acumulado algumas cartas. Aqui já tem uma carta que tem 5 cabecinhas, então eu poderia na hora descontar ela. Aí ela vai ir para um monte onde as outras cartas que a gente não usa está. E aí você vai ficar só com essas outras aqui, ok? Mas eu poderia descontar essa carta daqui da minha mão também. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e desconto essas cartas e fico somente com essas daqui. Então você transforma o ponto negativo por positivo, descontando das suas cartas que você já acumulou ou da carta da própria fileira que você já está pegando, tá? Mas uma coisa importante, gente, a carta que você vai escolher para descontar, por exemplo, eu escolhi essa carta 24. Você só vai descontar uma cabecinha de boi, tá? Então preste atenção. Isso só vai compensar se você só tiver um ponto, por exemplo, uma carta ali que você precisa descontar vai compensar para você pegar essa daqui. Caso você tenha muitas cartas, compensa você pegar uma maior daí, tá? Um número maior dessa fileira.
Enfim, o que eu quero dizer é que a carta que você escolhe para descontar é da fileira que você tá pegando, tá? Você não pode pegar os seus pontos ali e escolher, vou escolher essa carta para descontar 2 pontos. Não, tem que ser dali. Mas aí, você escolhendo o número daqui, você pode descontar dessa pilhazinha que tá na sua mão, tá? Ou dessas restantes aqui. Nesse jogo, você também pode trocar as suas cartas especiais, tá? Caso você veja que você não goste, elas estão sendo inúteis pra você, enfim. Mas não é assim você dizer que vai trocar e vai trocar. Sempre que você pegar uma fileira, você tem essa chance de trocar uma carta sua por outra. Então, você vai escolher uma das suas cartas, no caso que você tem 2 bloquear. Eu não quero usar essa. Aí você vai pegar a primeira carta que tá ali na pilha de compra pra você. Tá? Você não pode ficar escolhendo, você tem que pegar a primeira. E aí você descarta aquela aqui na pilha de descarte, ok? A primeira rodada termina também quando os jogadores tiverem já jogado todas as suas cartas numeradas. E aí a pessoa responsável pelo bloco vai anotar todos os pontos negativos dos jogadores e começar a segunda rodada. Aí eles vão pegar todas as cartas numeradas de novo, embaralhar todas de novo, não vou mostrar aqui porque vocês já sabem. Embaralhar, distribuir 12 cartas novamente para cada jogador e mais 3 cartas especiais para cada jogador. Mas tem uma coisa boa, gente. Se você não tiver usado as suas cartas ou alguma carta restou a sua carta especial da primeira rodada, você continua com elas e vai ganhar mais 3 cartas além disso, tá? Você pode continuar com as que você não usou e vai ganhar mais 3. Quando essa pilha de cartas especiais acabar, simplesmente pegue a de descarte e embaralhe. Olha só, né? Vamos lá. Embaralhe elas novamente e elas estão prontas para serem usadas de novo. Mas se não for o suficiente as cartas que estão aqui para serem distribuídas para os jogadores eles vão receber somente 2 cartas. E aquelas cartas que já estão com os jogadores da primeira rodada não vai ser tomada deles para serem distribuídas 3 cartas de cada. Não. E se ainda não for o suficiente, cada jogador vai receber somente uma carta. Isso vai depender da quantidade de jogador que tem, gente. Se tiver muito, talvez isso aconteça. Se tiver ali pouco, 2, 3, talvez isso não aconteça. E aí, a segunda rodada acaba também quando os jogadores tiverem acabado com as suas cartas numeradas. Em seguida, as cartas especiais que sobraram, elas vão ficar de lado, porque elas não vão te servir para mais nada. E aí, o jogador responsável pelo bloco vai anotar os pontos negativos de todos e somar com os pontos da primeira rodada. E aí, o jogador que tiver menos pontos é o vencedor, tá? E se der empate, gente, os jogadores dividem a vitória, tá? E isso vale não só para essa variante, mas para todo o jogo. Se der empate, os 2 ganham. Ou os 2, os 3, enfim. Todos ganham, tá? E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de como jogar Pega em 6. A edição de 25 anos. É um jogo super divertido para jogar com a família, com os amigos, enfim. Eu indico bastante. Eu adorei esse jogo aqui. E por isso vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse joguinho maravilhoso, gente. Caso você tenha interesse em adquirir ele, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse jogo aqui. E segue a gente lá no Instagram também, que agora nós temos uma conta lá, tá? E assistam outros vídeos aqui do canal, por favor. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!